Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto UAB Online. Essa é uma aula gratuita que será disponibilizada na plataforma do curso para que você possa conhecer melhor qual é a nossa metodologia. E veja você que a nossa metodologia ela é um pouco diferenciada dos cursinhos que nós temos no mercado. Porque, se você reparar, nós temos uma carga horária de 80 horas online. No entanto, o forte do nosso projeto são os materiais em PDF. Cada tema abordado nessa 1 hora máxima de aula online, ele será tratado em uma apostila. Essa apostila, esse material em PDF, veja que ele será a sua fonte única de estudo. Claro, acompanhada do código, com certeza. Por quê? Muito embora a apostila contenha também os principais dispositivos legais, você vai poder constatar que é óbvio que se você no seu estudo para a primeira fase já estiver acostumado com o manuseio do vade-mecum, é evidente que na segunda fase você não terá problemas. Então, é claro, o material em PDF é a sua fonte única de estudo, porém, recomenda-se que você sempre se utilize do vade-mecum para criar uma afinidade com o seu melhor amigo, com aquele que vai te levar para a aprovação no exame da UAB. Pois bem, aí já no material disponibilizado, você deve ter constatado que hoje, por exemplo, eu tratarei da aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço e também princípios penais. Veja você que no bojo dessas aproximadamente 30 páginas, você vê dispositivo legal, um ou outro informativo de jurisprudência atualizado, é exatamente isso. A FGV não tem cobrado somente lei seca, ela também cobra jurisprudência. Então você vai constatar que aí tem também jurisprudência e também súmula. Tudo isso para que o seu estudo fique completamente preenchido, muito rico em todas essas 3 fontes. Dentro do nosso projeto, a cada momento em que houver uma alteração legislativa ou um entendimento jurisprudencial ou nova súmula, nós aditaremos as nossas aulas, gravaremos novas aulas sobre todas essas alterações. Ou seja, você não terá que se preocupar em ficar pesquisando essas fontes de informação. Nós sempre entregaremos elas para você. Todo o exame de ordem haverá uma regravação das aulas. Nós não vamos reprisar essas aulas. A cada nova prova, novas gravações serão realizadas. Um novo material será atualizado. Então veja que aqui nós primamos pela qualidade no seu estudo. Afora isso, afora essa fonte única de estudo, que é a sua apostila, veja, essa é uma aula que é essa que nós estamos tendo agora, ela vai revisar o teor do que você já estudou. Então veja, se você veio primeiro na videoaula, você vai voltar, vai pegar esse material em PDF, vai baixar esse material em PDF e aí, depois que você ler essas páginas, você volta aqui para me encontrar de novo. Veja, essas aulas online, elas serão uma revisão do que você estudou nessas páginas, no nosso exemplo, na nossa aula gratuita, essas aproximadamente 30 páginas. E veja que, além da revisão, eu vou chamar a sua atenção para pontos mais importantes e quando houver um ponto, uma questão muito complexa que você sozinho na apostila teria encontrado uma certa dificuldade, eu abordarei esse tema aqui na nossa aula online, ok? Para além disso, ao final de cada aula relacionada a cada apostila em separado,
você terá um banco de questões para treinamento de acordo com aquele tema. Então veja que nós trabalhamos com essa lógica. A preocupação aqui do nosso projeto não é tão somente a sua aprovação na primeira fase. Nós temos um compromisso com a sua segunda fase também, porque essa fonte única de estudo, ela é 70% da sua base para você encarar qualquer segunda fase dentro da área da sua afinidade. Então, por exemplo, Laila, eu quero fazer penal, porque penal é a melhor matéria de todas. Claro, com certeza, concordo com você. Veja que o que nós vamos estudar aqui vai te servir muito para a sua segunda fase, entende? Então, você vai aprofundar um pouquinho mais um ou outro detalhe, porque, por exemplo, eu não posso, na primeira fase, dar para vocês horas e horas de prescrição, não dá para a gente fazer isso aqui, isso é um momento para a segunda fase, isso é um momento de cálculo de pena, né? Algo que a gente tem que estudar um pouco mais aprofundado para a segunda, mas veja, a sua base sobre prescrição, a sua base sobre dosimetria, ela vai ser formada nessa sua fonte única de PDF. Então, o nosso compromisso não é só com a sua primeira fase. O nosso compromisso é com a sua aprovação. Nós vamos com você até o final. Perfeito? Diante desse contexto, aí sim, nós agora podemos finalmente começar a nossa aula maravilhosa de Direito Penal. Agora, temos mais um detalhe que já quero esclarecer para vocês. Nós temos aí 16, 17, salvo engano, 17 disciplinas que serão cobradas na prova da UAB. Veja que nem todas as nossas aulas serão disponibilizadas para você fazer o seu download em PDF. Por quê? Porque o nosso preço já é um preço módico e o nosso diferencial é o material em PDF. Então, nós não vamos disponibilizar downloads de todos os temas das principais matérias, por exemplo. Então, você, aluno que vai adquirir o nosso curso, você vai ter acesso a todas as aulas, é óbvio, na plataforma do aluno, mas veja que nem todas essas aulas você vai conseguir baixar o material em PDF. Por quê? Para nós podermos reduzir o custo do produto, o custo do nosso curso, nós temos que também evitar, de certo modo, a pirataria. Então, seria injusto que você fosse lá, pagasse um valor e logo essa apostila fosse disseminada, porque nós não conseguiríamos manter o nosso preço de custo para esse projeto estar à sua disposição. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, direito penal. Suponhamos que a gente tenha 10 horas de aula, tá? Bom, dessas 10 horas de aula, você vai ter aí umas 5 horas de material em PDF que você vai conseguir baixar. Então, veja que será mais ou menos umas 250 páginas da sua fonte única de estudo que você vai poder baixar para estudar. Fora isso, você vai ter acesso somente mediante o seu login e a sua senha, ok? As outras matérias periféricas nós vamos liberar. Até porque a pessoa que for piratear, na verdade, ela está mostrando para o público a qualidade do nosso material. Mas veja, as principais, penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, trabalho, processo do trabalho, fica complicado a gente liberar todas, porque afinal de contas, o aluno que pagou, ele merece um tratamento exclusivo. Então, você merece que só você tenha acesso à sua fonte única de estudo, ok? Diante desse contexto agora, finalmente, vamos falar sobre a aplicação da lei penal no tempo, no espaço e sobre os princípios de direito penal, ok? Veja você que nós disponibilizamos também aí na área do aluno uma aula de direito do trabalho e uma aula de direito civil. Tenho certeza que você escolheu a primeira aula para assistir, que é a minha. Afinal de contas, dentre essas matérias, direito penal é, sem dúvidas, a melhor matéria, né? Penal e processo penal é aquilo que nos mantém sempre felizes na hora de estudar para a UAB. Pois bem, gente, começando, portanto, princípios do direito penal. Você vai constatar na sua apostila que tem aí, então, veja, não tema comigo. Dá uma olhadinha na apostila antes de vir assistir a aula, para você entender o conceito do curso, tá?
Veja aqui, nós vamos ao longo da aula pensar os principais pontos do conteúdo que você já leu, de modo que hoje eu não pensei aqui, eu não trouxe aqui todos os princípios de direito penal. Isso está na sua apostila. Então a gente vai conversar rapidamente sobre alguns deles para que nós possamos de fato tratar dos temas mais relevantes, dos temas que efetivamente vão ser cobrados no seu exame da ordem. Pois bem, os princípios penais, eles desempenham uma dupla função. A primeira função deles é justamente orientar o legislador ao elaborar um tipo penal incriminador, ao elaborar uma norma penal. Então veja, por exemplo, né, princípio da proibição da tortura. Quando lá no Congresso o congressista for apresentar um projeto de lei com relação a tipos penais, veja que ele não vai elaborar um tipo penal permissivo, um tipo penal que permita a tortura. Porque esse princípio penal orientador, que também é um princípio constitucional, ele está ali norteando a elaboração da lei. Por outro lado, também o princípio é utilizado pelo aplicador do direito no momento de realizar interpretação da norma penal e também integração normativa. Maravilha? Sobre essas questões, aplicação da lei penal, integração normativa, nós vamos estudar ao longo dos nossos encontros. Então veja aqui, dentro do rol de princípios que nós temos, reserva legal, anterioridade, exclusiva proteção do bem jurídico, intervenção mínima, insignificância, são aqueles que possuem maior relevância. Dentro desse contexto, e eu sei que agora você já parou o vídeo, foi lá, leu o material e voltou, você constatou o quê? Tanto o princípio da reserva legal quanto o princípio da anterioridade estão previstos no artigo 1º do Código Penal. Veja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Veja, princípio da legalidade. Muitos manuais de direito penal, alguns doutrinadores, ora tratam princípio da legalidade e princípio da reserva legal como sendo sinônimos, perfeito? Outros diferem, dizendo o seguinte, que o princípio da legalidade seria a previsão constitucional desse artigo 1º que eu acabei de narrar para vocês e que está aí no seu material em PDF, e que a reserva legal seria a previsão do artigo 1º do Código Penal. Perfeito? Como a FGV trabalha com essa lógica? Sinônimo. Então, tendo lá reserva legal, legalidade, entendam como o artigo 1º do Código Penal. Claro, em se tratando seja de direito penal, seja de direito constitucional. Maravilha? Veja, não há crime sem lei anterior que o defina. Anterior de anterioridade. Não há pena sem prévia, veja, prévia anterioridade, cominação legal, legalidade novamente. Portanto, a lei penal, ela deve ser prévia. A lei penal, ela deve estar expressamente prevista em lei. Porque, veja você, a lei penal, de maneira geral, ela traz tipos penais incriminadores. Ou seja, o que é um tipo penal incriminador? Ora, é você atribuir um contexto fático à imputação de uma pena, de modo que uma pessoa, após ter praticado determinada conduta, ela não pode ser surpreendida com uma previsão legal posterior, dizendo assim para ela, olha, aquilo que você praticou há um mês atrás, aquilo ali é crime.
porque veja, não havia como ela ter ciência de que isso iria ser tratado como um tipo penal incriminador. Portanto, essas são as roupagens, os contextos, tanto do princípio da reserva legal, quanto do princípio da anterioridade. Veja que o direito penal, por ser um ramo subsidiário, se comparado aos demais ramos do direito, ele trabalha com o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Ora, se você constatar a partir da parte especial do direito penal, e também assim o é nos tipos penais incriminadores que são trazidos nas leis especiais, você vai constatar que todo tipo penal incriminador, ele protege um bem jurídico. Sempre o tipo penal, o crime, o tipo penal incriminador, veja, isso tudo são sinônimos, né? Crime, tipo penal incriminador, tipo penal. Veja, quando ele é criado, o legislador, ele sempre tem que trazer a proteção de determinado bem jurídico. Se eu não tenho bem jurídico a ser tutelado pelo direito penal, veja que eu não vou ter crime. Agora, veja, eu falei para você, a partir da parte especial. Porque na parte geral, por exemplo, nós temos normas penais explicativas que vão tratar da teoria do crime, que vão tratar da teoria da aplicação da pena. Veja que essas normas penais, elas não são incriminadoras, mas elas não o são justamente porque nós precisamos de uma estrutura normativa para saber como é que nós vamos lidar com esses tipos incriminadores. Porque, afinal de contas, o processo penal, ele se preocupa com a mecânica, ele se preocupa com o procedimento, ele se preocupa pela forma como a qual a jurisdição vai ser exercida. O processo penal, ele se preocupa com o devido processo legal. Lembra? Artigo 5º, devido processo legal. Então, veja aqui, a parte geral do direito penal, que são as normas penais explicativas, essas, veja, não trazem tipos penais incriminadores. Na verdade, elas trazem para nós um arcabouço normativo para que nós possamos trabalhar com esse sistema que é o direito penal. Mas calma, né? Essa é a nossa primeira aula. No decorrer das aulas nós vamos tratar mais das questões relacionadas a esse princípio. Por isso que quando nós estudamos a parte especial, sempre na classificação do crime nós temos, se lembra? Crime formal, crime material, bem jurídico tutelado. Aí tem lá, se é um crime de homicídio é a vida, se é um crime de estupro, dignidade sexual. Então veja que o tempo todo, em verdade, nós vamos tratar desse princípio de forma implícita quando estudarmos todos os tipos penais incriminadores. Maravilha? O outro princípio extremamente importante é o princípio da intervenção mínima. Afinal de contas, como eu já disse a vocês, o direito penal, ele é um ramo que somente interfere quando os demais ramos do direito não conseguirem desestabilizar determinada relação social. Veja que no seu material você vai constatar que o princípio da intervenção mínima, ele possui um binômio, exatamente, binômio da subsidiariedade, no sentido de que o direito penal, ele atuará de forma subsidiária com relação aos demais ramos do direito, e também temos o outro binômio da fragmentariedade, ou seja, nem sempre o direito penal ele vai atuar somente por ele ser o único ramo do direito capaz de estabilizar determinada relação social. Veja que, a partir do princípio da fragmentariedade, desse binômio que está incluído dentro da intervenção mínima, é que surge o princípio da insignificância. Então, veja que,
você também pode encontrar na prova da FGV, porque ela já tratou dessa forma, princípio da fragmentariedade e princípio da subsidiariedade. Porém, saiba que, em verdade, eles são subprincípios decorrentes do princípio matriz, que é o princípio da intervenção mínima. Perfeito? Veja que o direito penal ele é fragmentário no sentido de que ele nem sempre que for acionado irá atuar em determinado caso concreto. Por isso, nós temos o princípio da insignificância como decorrência dessa característica fragmentária do direito penal. O princípio da insignificância, saibam vocês, é de criação alemã, do Klaus Roxin, e veja que ele é trabalhado com requisitos de natureza objetiva, ou seja, aqueles relacionados ao contexto delitivo, e de natureza subjetiva, aqueles relacionados ao autor do fato e à vítima. Perfeito? Veja que esses requisitos eles estão tratados aí na sua apostila e saiba você que ele consegue trabalhar, ele consegue transformar o fato típico em fato atípico. Perfeito? Quando nós tivermos as aulas de teoria do crime, é óbvio que nós vamos falar novamente sobre esse princípio. Do mesmo modo, quando nós formos tratar dos crimes patrimoniais, especialmente aqueles que não são praticados mediante violência ou grave ameaça, igualmente também nós falaremos desse princípio. Então veja que por hora basta que você memorize esses requisitos que estão aí na sua apostila, como por exemplo, requisitos objetivos: mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Perfeito? Também no seu material você vai constatar jurisprudência atualizada sobre esse princípio, porque a incidência de cobrança dele nas provas da FGV é muito grande, seja na primeira fase, seja na segunda fase, para quem vai fazer direito penal. Ok? Que eu tenho certeza que você vai escolher direito penal e nós vamos juntos até a sua aprovação. Perfeito? Veja que, para além do princípio da insignificância, outros estão sendo tratados aí na sua apostila. Mas não se preocupe também, porque a incidência de cobrança não é muito grande por parte da FGV. Maravilha? Agora, dando sequência ao nosso estudo de hoje, nós temos, portanto, aqui a aplicação da lei penal no tempo. Claro, para fins penais, o tempo do crime ele é fundamental para que nós possamos estabelecer momento consumativo, para que nós possamos estabelecer se aquela pessoa que praticou o fato, ela é ou não imputável. Perfeito? Claro, mais uma vez, quando formos estudar culpabilidade, eu vou novamente tratar desses aspectos. Mas por hora, para o nosso estudo, saibam somente que é de fundamental importância que você saiba do artigo 4º do Código Penal, que é justamente aquele que trabalha com a aplicação da lei penal no tempo. Também nós temos algumas peculiaridades com relação a alguns tipos penais incriminadores. Então, por exemplo, crime permanente, a gente vai estudar sobre ele mais para frente, na próxima aula, provavelmente. Veja que o crime permanente, ele é um crime que se prolonga no decurso do tempo, perfeito? Então, por exemplo, eu pratiquei um crime hoje de extorsão mediante sequestro. Então, eu sequestrei o professor Stanley, que é um cara, né, que até dá aula aqui pra gente, ele vai dar uma aula de direito civil, vai dar esse direito civil para vocês. Não sei nem se ele vai aparecer na tela, porque ele é baixinho, né, mas a gente tem um banquinho aqui para ele, mas enfim. E aí eu pratiquei uma extorsão mediante sequestro, eu sequestrei o Stanley.
E veja, que ninguém quis pagar o resgate dele, gente, essa é a realidade. Mentira. Suponhamos que eu, quando sequestrei o Stanley, eu tinha 17 anos. 17 anos, exigi o resgate. Veja que demorou muito para que a família dissesse que não queria pagar nada por ele. Veja você que eu fiquei 6 meses com o Stanley no cativeiro, dando despesa com comida, tudo o que você imaginar. E ao final eu fui presa em flagrante delito, porque afinal de contas os crimes permanentes a qualquer tempo admitem a prisão em flagrante. Veja aqui, porque decorreram 6 meses, acabou que eu completei 18 anos. Para fins penais, muito embora eu tenha praticado a conduta inicial de sequestro com 17 anos, pelo fato do crime permanente se prolongar no decurso do tempo, como é este o nosso exemplo, o artigo 159 do Código Penal, veja que para fins penais, o tempo do crime vai considerar o momento em que cessou a permanência do meu crime. Veja que para fins penais, nesse caso, eu vou ser imputável. Eu vou responder pelos regramentos trazidos pelo Código de Processo Penal e não pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, veja que quando nós quisermos fixar dentro da cronologia do crime quando é que ele foi praticado para fins penais, veja que nós vamos trabalhar com a lógica do artigo 4º. Da mesma forma, com relação ao tempo do crime, nós temos também uma correlação com a aplicação da lei penal no tempo. Claro, a lei penal no tempo, ora traz tipo penal incriminador, ora revoga crime que existe, ora modifica crime que existe. Veja que a nossa lógica é, quando se tratar de criação de tipo penal incriminador, a lei penal ela é irretroativa. Claro, ela não vai voltar no tempo para atingir pessoa que já praticou a conduta. Por quê, gente? Porque isso é princípio da legalidade, isso é princípio da reserva legal. Ora, qualquer tipo penal incriminador, ele não pode retornar no tempo para atingir uma conduta que anteriormente não era considerada como sendo criminosa. Veja aqui, quando nós tratamos da lei nova mais benéfica, essa lei nova tem uma lógica inversa, exatamente isso. A lei nova, ela vai retroagir para atingir conduta praticada em momento anterior. Dentro dessa lógica da lei nova mais benéfica, que é chamada Novatio Legis in Melius, e isso está na sua apostila, eu sei que você já leu essa apostila. Se você não leu, você pausa esse vídeo, vai voltar, vai ler e aí você vem me assistir aqui, pelo amor de Deus. Então veja, a Novatio Legis in Melius, ela pode ser uma lei nova abolidora, uma lei nova não abolidora, porém ela é benéfica, como ela também pode ser uma lei abolicio criminis temporária. Como assim? Bom, a lei nova abolidora, naturalmente, é aquela lei nova que revoga um crime. Ora, deixa de considerar aquele fato como criminoso. Por outro lado, a Novatio Legis in Melius é aquela lei nova que dá uma beneficiada, mas ainda o tipo continua sendo criminoso. Exemplo, crime de roubo, que está aí na sua apostila. Veja você que no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, você que está aí com o seu vade-mecum vai olhar que agora o emprego de arma, seja ela branca ou cruenta, não é mais causa de aumento de pena previsto nesse inciso 1º. Houve uma revogação. O que aconteceu nesse caso?
A parte que se referia a emprego de arma no desdobramento arma branca não é mais considerada como sendo uma causa de aumento de pena. Por outras palavras, veja, suponhamos que no ano passado eu pratiquei um assalto com o emprego de uma faca, uma arma branca. Fui denunciada pelo Ministério Público com essa causa de aumento de pena do 157, parágrafo 2º, inciso 1º. Mas veja você que sobreveio uma lei nova, mais benéfica, que não aboliu o crime de roubo, mas ela melhorou no sentido de deixar de considerar como causa de aumento o emprego de arma branca. Veja que o tipo penal incriminador permanece, persiste, mas eu que pratiquei o assalto lá atrás com a faca, que fui denunciada com a causa de aumento do emprego de arma, serei beneficiada na aplicação da pena, na medida em que haverá a retroatividade dessa lei nova mais benéfica, porém não abolidora. Maravilha? E por outro lado, nós temos a lei nova, que é uma abolição crimes temporária, que é o clássico exemplo do Estatuto do Desarmamento, em que por um determinado lapso temporal, as condutas de armazenarem em suas casas armas de fogo de uso permitido não seria considerado criminoso. Ou seja, as pessoas podiam, naquele lapso temporal, entregarem as armas para a Polícia Federal, que elas não seriam responsabilizadas criminalmente. Essa parte do Estatuto do Desarmamento, que está exemplificado na sua apostila, você vai ter um tempo para aprofundar lá com a professora Michele, nossa maravilhosa, que vai trabalhar com você sobre a maior parte das leis penais especiais. Maravilha? Pois bem, para além disso, nós temos, portanto, na aplicação da Lei Penal do Tempo, a teoria da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Esse é o teor do artigo 4º. Perfeito? Agora veja, com relação à aplicação da lei penal no tempo mais severa, também chamada de novatio legis impégios, nós temos alguns desdobramentos. Veja, o exemplo do crime de roubo. O que nós tivemos aqui? Uma lei nova, mais severa, no sentido de ser lei nova, mais prejudicial. Como assim prejudicial, Laila? Ora, essa lei que promoveu a alteração no crime de roubo, veja você que ela não criou o crime de roubo. Na verdade, ela trouxe situações mais gravosas para aquela conduta praticada no contexto do crime de roubo. Veja, portanto, que ela é uma novatio legis impégios, uma lei nova prejudicial. Porque o que ela fez? Bom, ela criou o parágrafo 2A e aumentou, veja, para uma fração fixa de 2/3 o emprego de arma de fogo. Veja que anteriormente a essa lei, o inciso 1º do parágrafo 2º, veja, não 2A, o inciso 1º do parágrafo 2º, ele trazia uma fração de 1/3 a 2/3. Então, a fração mínima do inciso 1º, lá do 157 que foi revogado, era 1/3 a fração inicial. Agora, a fração é uma fração mais gravosa. A maior fração que nós temos é uma fração de 2/3. Então, o que aconteceu? Houve um deslocamento do inciso 1º que foi revogado, que tratava do emprego de arma branca ou arma cruenta, no caso da cruenta, a de fogo, e trouxe para cá, trazendo uma fração muito pior. Então, por exemplo, se no ano passado eu pratiquei um roubo com uma arma de fogo, veja que a mim será aplicada aquela fração lá de trás, de quando o inciso 1º ele estava em vigor. Porque, veja, essa lei nova que deslocou a circunstância da arma de fogo para o parágrafo 2º é muito gravosa.
ela criou uma fração fixa de 2/3. Então, nesse caso, a lei mais grave, ela não vai poder retroagir para que seja aplicada para mim a fração de 2/3. Maravilha? E veja, também outras situações mais graves. Houve, né, aqui um novo tipo penal incriminador no sentido de uma circunstância. Veja, agora, se tem destruição ou rompimento de obstáculo, nós também temos a fração de 2/3. Mas veja, o parágrafo 3º, que trata do roubo qualificado pelo emprego de violência com resultado morte ou resultado lesão corporal grave, ele sofreu alteração no sentido de aumento na pena cominada. Então veja que isso também é um exemplo clássico de novatio legis impégios, lei nova mais gravosa. Veja que nós não estamos tratando do corpo do roubo, né? Em nenhum momento falamos sobre ele. Mas nós estamos tratando das circunstâncias desse crime. Por isso é chamada de novatio legis impégios. Agora, a lei nova incriminadora, a novatio legis impégios incriminadora, que está aí no seu material, essa não. Essa cria um crime que anteriormente não era considerado como sendo criminoso. Perfeito? Então veja que é óbvio que assim como a lei nova mais prejudicial, a lei nova que cria crime, ela não poderá retroagir para prejudicar o autor do fato, tá? Claro, quando nós estudarmos o roubo, novamente, essas questões com relação à alteração legislativa, elas serão aprofundadas. Eu quis trazer um exemplo recente para você, justamente porque ele é tão maravilhoso que ele consegue trabalhar com a lei nova mais benéfica, quando ele ali tirou a causa de aumento do emprego de faca, porque agora é roubo simples, como ele também trabalha com a questão da lei nova mais prejudicial, porque ele aumenta frações na aplicação da pena e também as penas cominadas para as formas qualificadas. Maravilha, pessoal? Então veja que com relação à lei nova, aplicação da lei no tempo, nós temos ainda a lei nova intermediária. Na sua apostila tem um quadro esquemático, lei intermediária A, B e C. Veja que para fins penais, lei intermediária A, aí eu venho com uma lei intermediária B, que é mais benéfica que a A. Veja que essa B, ela retroage, né, para atingir fatos que ocorreram com relação a ela anteriormente. Mas veja, na parte C, então veio uma lei C com uma pena pior. Essa lei C, ela não vai retroagir para atingir esse fato lá de trás. Então, exemplo, eu tenho uma lei A, fixo uma pena de 10 anos, perfeito? Eu tenho uma lei B, para esse mesmo fato, ela fixa uma pena de 5 anos. Quando o fato foi praticado, veja, o fato foi praticado aqui atrás. Aqui atrás. Então, veja, eu pratiquei um fato, a pena, ela era de 10 anos. Veio uma lei nova, pena de 5 anos. Esses 5 anos, pum, retroage para me beneficiar, perfeito? Então, eu vou responder com uma pena de 5 anos. Suponhamos que durante o processo veio uma lei C. Essa lei C aumentou a pena para 20. Veja, isso aqui não pode retroagir para me atingir, porque uma vez beneficiado com a lei temporária, a lei intermediária, me perdoem, ela será aplicada para todo o processo. Perfeito? Então, a isso nós damos o nome de lei nova intermediária. Olha que absurdo aqui, né, gente? Eu fiz aqui parecia até uma equação do 2º grau, né? Eu falei, gente, está faltando um colchete aqui. Com certeza eu não saberia resolver, mas basicamente é esse quadro esquemático que está aí no seu material. Pois bem, ainda com a aplicação da lei penal no tempo, nós temos a lei excepcional ou temporária. Veja, essa cai todo dia. A FGV ama a aplicação de lei excepcional ou temporária dentro do tema aplicação da lei penal no tempo. Perfeito? Veja,
a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Qual é a diferença? Está aí no seu material. A lei excepcional é aquela norma penal incriminadora que vai vigorar enquanto perdurar a excepcionalidade, enquanto que a lei temporária é aquele tipo penal incriminador que no momento da sua promulgação já tem data certa de término da sua vigência. Exemplo, Lei da Copa está aí no seu material. Perfeito? Veja aqui, a única diferença entre as duas é essa. Enquanto a lei temporária possui prazo de vigência determinado, a lei excepcional permanece em vigor pelo período que perdurar essa situação de excepcionalidade. Maravilha? Veja que elas são tratadas como espécies do gênero extratividade. Então, olha que interessante isso aqui, tá? A extratividade é o gênero do qual são espécies a retroatividade, que é a questão da lei penal mais benéfica. Também aqui a irretroatividade, né? Um Rzinho aqui, que é a irretroatividade da lei mais gravosa, mas o que nos interessa, ela é uma espécie também que pode se manifestar de forma ultraativa. Ora, qual a diferença entre retroatividade e ultraatividade? Olha que interessante. Se você parte da lógica de retroatividade ou irretroatividade, sempre nós vamos ter uma lei nova no pedaço. Sempre, sempre. Tem uma lei nova. Essa lei nova cria um tipo penal incriminador. Então, ela retroage ou irretroage. Na ultraatividade, veja, a lei, ela não é ocupada por nenhuma outra que chega. Não temos uma lei nova que vai revogar ou não essa lei que existe. Como o exemplo da lei da Copa. Essa lei temporária ou excepcional, ela é ultraativa. Ou seja, se daqui a 50 anos você olhar para a lei da Copa, ela vai existir ainda. Ela é muito mais que retroatividade ou irretroatividade. Ela é ultra. No mundo fático, na cronologia do sistema penal, ela sempre vai existir. Perfeito? Então, perceba que a ultraatividade, que é a questão da lei excepcional ou temporária, ela não trabalha com uma lógica de ocupação por uma lei nova. Não, ela trabalha com uma lógica de que ninguém no mundo jurídico, ninguém dentro do sistema penal, nenhuma lei no sistema penal vai ocupar o seu espaço. Por isso ela é chamada de ultraativa. Enquanto que as outras, retroatividade ou irretroatividade, eu sempre vou ter algo ali modificando alguma coisa. Eu vou ter uma lei nova no pedaço. Eu vou ter um fenômeno, especialmente quando nós tratarmos da retroatividade. Maravilha? Agora, para finalizar, nós temos a aplicação da lei penal no espaço. Gente, isso aqui eu vou falar para você, tá? É decoreba puro. Então, veja que todos os alunos têm dificuldade com relação à aplicação da lei penal no espaço, tá? Por quê? Porque não tem raciocínio, meu povo. É só decorar artigo. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar igual um louco decorando isso? Gente, não fica decorando isso não. Quando chegar na véspera da sua prova, se você tem afinidade com o direito penal, dá uma lidinha na lei seca, que são as hipóteses de territorialidade, as hipóteses de extensão do território nacional, que tem aí na sua apostila, e aí você vai para a prova bonito fazer, dê um dia, dois, você vai esquecer isso aí, gente. Isso aqui não é algo que vai te ajudar na construção da sua base jurídica para aprender direito penal. Isso aqui é exclusivamente matéria decoreba. Então, é algo que não vale a pena você ficar se debruçando para decorar. Eu acho que existem outras coisas que devem ser decoradas, né? Por exemplo, direito administrativo, aquela matéria é um inferno, é só decoreba. Então, deixa o HD do seu cérebro para decorar essas coisas, algumas questões que realmente você precisa memorizar. Porque, veja, artigo seco, lei seca,
Aqui, nessa parte, não vai interferir no seu aprendizado no direito penal, ok? Então, chegou na véspera, dá uma lidinha ali, perfeito? E vai para a prova. Ah lá, ele não deu tempo, eu errei. Não fique preocupado que você errou uma questão dessa, porque assim, gente, é muita sacanagem cobrar isso aqui. É puro decoreba, tá? Então, veja, na aplicação da lei penal no espaço, nós trabalhamos com uma territorialidade temperada. O que significa isso? Ora, significa que, em regra, fatos praticados no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Excepcionalmente, aí vem o tempero, sem prejuízo de convenções, tratados, regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, veja, cometeu um fato no Brasil, mas tinha ali um tratado internacional dizendo que vai aplicar a lei do país da pessoa. Bom, nesse caso, veja, é um tempero na territorialidade, porque vai ser aplicado uma norma de direito internacional, perfeito? Basta que você saiba que, com relação à aplicação da lei penal no espaço, aplica-se a territorialidade temperada. Maravilha? Veja que a exceção da territorialidade, lembrando que os casos de territorialidade por extensão que estão aí na sua apostila, você vai memorizar, tá? Veja que, excepcionalmente, nós trabalhamos com o fenômeno da extraterritorialidade. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, ainda, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Veja, pelo amor de Deus, aqui nós temos a teoria da ubiquidade. Na sua apostila, quando você estudou, você leu aí aplicação da lei penal no tempo, você viu que nós temos 3 teorias, correto? Atividade, teoria da atividade, que nós já vimos que é a que prevalece no Código Penal, teoria mista e teoria da ubiquidade, perfeito? Com relação à aplicação da lei penal no espaço, nós vamos aplicar a ubiquidade, ok? Então, a gente vai considerar ação ou omissão ou onde o crime produziu ou deveria produzir o resultado. Por que fala deveria produzir o resultado? Ora, porque pode ser uma tentativa, correto? Portanto, a gente só vai trabalhar com isso em crimes à distância. Ou seja, eu comecei a praticar um crime aqui no Brasil, a pessoa morreu na Europa. Veja, para fins penais, onde é o local do crime? De acordo com a teoria da ubiquidade, no Brasil e no estrangeiro. No caso, se eu sou brasileira, pratiquei no Brasil, a pessoa morreu na Europa, vamos aplicar a lei brasileira. Vamos aplicar a lei brasileira. Porque, veja, no local da ação ou omissão, ou onde produziu-se ou deveria produzir resultado. Então, envenenei a pessoa no Brasil, a pessoa morreu na Europa. E aí, vou aplicar qual lei? Brasileira. Teoria da ubiquidade. Ou, envenenei a pessoa na Europa, a pessoa morreu no Brasil. Vou aplicar o quê? Lei brasileira. Então, veja que a extraterritorialidade, ela se aplica para os casos em que eu pratiquei no Brasil, a pessoa morreu fora. Então, eu vou aplicar a lei brasileira para fora do Estado brasileiro, do país, do Brasil. Perfeito? O Estado brasileiro, ótimo, né? Para além do Brasil. Maravilha? Então, baste que você memorize essas hipóteses. Agora, Laila, eu vi aqui no Código Penal extraterritorialidade incondicionada, eu vi as hipóteses, e aí eu tenho que memorizar aquilo que eu te falei. Se você tem afinidade em direito penal e gosta muito, memorize. Se você não tem afinidade, eu não recomendo, tá? Porque é uma sacanagem, você vai perder muito tempo para poder memorizar isso aqui, e isso não vai interferir na sua vida no aprendizado de direito penal, tá? Inclusive, como eu disse, quem tem facilidade já estuda na véspera também. Ah, eu amo penal, perfeito, então não estuda isso aqui agora não. Deu uma semaninha antes da prova, você vai lá e você tente memorizar, tá? Um dia antes, porque assim, também a FGV não cobra muito a aplicação da lei penal no espaço. Maravilha? Com essas considerações, finalmente eu termino o nosso encontro sobre a aplicação da lei penal no tempo, no espaço e princípios de direito penal. Espero que você tenha gostado e deixo a ressalva que eu não falei sobre isso no começo da aula.
muitas vezes nós teremos algumas aulas complementares dentro de cada encontro. Então, por exemplo, a Laila deu material em PDF sobre aplicação da lei penal, né? Dosimetria da pena. Gente, isso daí não vai dar em 1 horinha para a gente conversar, não. Vai ter uma aula complementar aí de pelo menos 1 hora e meia. Então, veja que muitas vezes também nós trabalharemos com aulas complementares ao conteúdo. Mas saibam que a regra aqui é de 40 minutos a 1 hora de aula por apostila que é trabalhada. As apostilas vão trabalhar com uma paginação de 30, estourando 50. E aí, dependendo da natureza de cada tema, o professor ele vai tratar em aulas separadas ou aglutinados no mesmo encontro. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. A gente se vê por aqui e até a próxima. Lembrando que nós temos aqui as nossas redes sociais. Maravilha? Até lá!